presidente Lula é, na origem, um líder sindical. Como é que funciona a lógica sindical? Um discurso radical nas assembleias, né, para a base, e um movimento de bastidor para buscar um acordo, o melhor acordo possível com os patrões, com os empresários, em torno das reivindicações dos trabalhadores. O presidente Lula vinha encaminhando essa questão com o presidente Donald Trump dos Estados Unidos dessa maneira, quer dizer, uma defesa muito firme da soberania no plano do discurso e uma tentativa de chegar a um acordo nos bastidores, principalmente através da mediação do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, na época que o Alckmin era ministro da Indústria e Comércio, né? Não falei o nome completo do ministério, que é muito comprido. Então, ele vinha fazendo esse movimento. E, aparentemente, o presidente Lula acreditou que poderia levar esse tipo de contradição, um discurso radical e um movimento de bastidores, no sentido de buscar um acordo que desse uma acalmada, digamos assim, nos Estados Unidos. Talvez ele acreditasse que poderia levar isso até a eleição, né? E, eventualmente, depois da eleição, chegar a algum acordo e que eventuais concessões dele não tivessem assim um peso eleitoral, porque a eleição já tinha passado. A eleição daqui a menos de... Acho que daqui exatamente... Não, amanhã, de amanhã até a eleição, o período que vai decorrer vai ser de 4 meses, né? Se não me engano, né? Só que aí o que aconteceu, na minha visão? Aconteceu o seguinte, da mesma maneira como o presidente Lula é um hábil negociador político, o presidente Trump também é, né? E talvez o presidente Trump tenha chegado à conclusão de que, eventualmente, o Lula tivesse, como se diz assim na conversa mais popular, eu vou tomar a liberdade de falar nesses termos aqui no programa de vocês, talvez ele estivesse um pouco cozinhando galo, né? Daqui até a eleição. E aí o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos e, assim, até, Luísa, você fez uma afirmação na apresentação do programa, eu não digo que eu discordo, mas eu queria matizar um pouco, né? Porque a primeira avaliação a primeira avaliação sobre a viagem do Flávio Bolsonaro foi que ele não tinha tido sucesso, mas logo depois veio a designação, né, do PCC e do Comando Vermelho como grupos terroristas. Então, já ali teve algum resultado, né? Então, talvez o presidente Trump tenha decidido se mover em relação ao Brasil para forçar o presidente Lula a determinadas concessões antes da eleição, né? Eu vejo um pouco dessa maneira. E outro elemento que eu queria acrescentar, minha resposta está aqui meio comprida, mas é que o assunto tem uma certa complexidade, né? É que é o seguinte, vamos lembrar que no meio desse processo todo teve a utilização de decretos pelo presidente Lula para regulamentar o Marco Civil da internet, onde ele introduziu por decreto uma medida obrigando as redes sociais a retirar conteúdo independente de decisão judicial, né? Acho que eu não estou enganado, acho que o conteúdo dos decretos é esse, né? Que vai exatamente contra, e a gente pode ler aí nas medidas que foram anunciadas ontem, hoje tem novas medidas, né? Mas na proposta de tarifação de 25%, que ainda não foi aprovada pelo presidente Trump, foi só sugerida pelo representante comercial dos Estados Unidos, um dos elementos é essa política do que os Estados Unidos chamam de censura sobre as redes sociais, sobre as big techs, que são as empresas americanas. Então, eu vejo que talvez o presidente Lula tivesse uma estratégia de esticar esse assunto e levar esse assunto sem uma grande definição até a eleição, e o presidente Trump tenha decidido tomar medidas imediatas para forçar o governo brasileiro a um certo posicionamento. Em relação ao discurso, né, aí não tem jeito, né? Quando você sofre um revés na política, o discurso radical ele é sempre um meio de você buscar um caminho de saída que não seja
o caminho da derrota e da desmoralização, né? Então eu vejo que o presidente Lula fez isso. E a reação do Flávio Bolsonaro, eu percebi que foi uma reação comedida, né? Talvez um pouco diferente do que teria sido a reação do pai do Flávio Bolsonaro, do Jair Bolsonaro. Talvez seja até uma oportunidade do Flávio se reposicionar junto a determinados setores da elite, do empresariado, que ficaram com o pé atrás em relação a ele, no caso do Dark Horse, né? E ele agora se colocando numa posição moderada, mandou uma carta lá para o Marco Rubio pedindo para os Estados Unidos não tarifarem o Brasil, né? Ele tem essa oportunidade. Mas a minha resposta já está muito comprida, eu vou deixar vocês falarem. Só rapidamente para falar sobre essa afirmação sobre a viagem, antes de passar para a Flávia, um comentário bem rápido mesmo, é que a gente não discorda tanto assim não, tá, Alon? Acho que a gente nem discorda, na verdade. Ontem mesmo, aqui na bancada, falando sobre a viagem do Flávio, eu disse que a gente está falando sobre ela desde a terça-feira passada, quando ela aconteceu, e a gente já falou que perdeu, que ganhou, que perdeu, que ganhou, que perdeu, que ganhou. Então, assim, a cada 24 horas as coisas mudam e a gente tem uma impressão diferente sobre a saída do Flávio Bolsonaro à Casa Branca, né, Flávia? Luísa. A política é um pouco como o futebol, né? Um time faz um gol, depois outro time empata e a gente tem que ir acompanhando conforme os acontecimentos vão andando. Não dá para esperar até o fim do jogo para comentar o jogo, né? É isso. Eu queria acrescentar, primeiro, Alon, novamente, boa tarde a todos que nos acompanham. Lu, boa tarde. Primeiro, fazer a ressalva que você já fez, Alon, e que é bem importante isso ficar claro. Até aqui, tudo isso é proposta de tarifação, né? É a recomendação do Escritório de Comércio ao governo americano, que tem ainda algumas etapas a cumprir até decidir se vai implementar essas tarifas mesmo. E entre essas etapas estão conversas com o governo brasileiro ainda, trocas, né? Então, ontem o governo mobilizou a sua equipe, né, comandada pelo Geraldo Alckmin, que não é mais ministro, mas ainda está com essa missão de tentar equacionar as divergências aí com o governo americano. Ao mesmo tempo, o Marco Rubio vem sinalizando que não está aberto a muita negociação. O Marco Rubio não é da parte econômica do governo, mas é secretário de Estado, é assessor de segurança nacional, então e é um dos potenciais sucessores de Trump na disputa presidencial vindoura, né, ainda daqui 3 anos, mas 2 anos e meio, mas ele tem muito peso nas decisões, principalmente referentes à América Latina e à zona de influência da China. Então, como ele enxerga o Brasil como uma zona de influência da China muito importante e, ao mesmo tempo, uma espécie de aproximação do Brasil com a China como uma traição aos Estados Unidos, ele tem tido muito peso nas decisões e é muito ouvido nisso tudo, né? Isso posto, eu queria apresentar aqui uma ideia do que aconteceu ontem, que vem me martelando, que eu acho que os 2 pré-candidatos principais, Lula e Flávio Bolsonaro, encontraram de uma semana para cá, ou pelo menos de sexta-feira para cá, argumentos-chave de ataque mútuo, né? Porque para o Lula, na questão das organizações terroristas, estava muito difícil explicar o conceito de soberania nacional em detrimento do combate ao crime organizado. Então, é uma ideia muito complexa para você passar politicamente no ano eleitoral, que, na visão do governo, há prejuízos ao se classificar PCC e CV como organizações terroristas, sem ficar parecendo que você só está protegendo essas organizações. Eu não estou falando que é isso que acontece, mas a mensagem é muito difícil, é muito mais complexa do que a mensagem de vamos ser duros contra o crime e qualquer nação poderosa, ainda por cima, que queira nos ajudar a combater essas organizações, são mais que bem-vindas e tudo mais, que é o discurso que o Flávio tinha elaborado e é fácil de vender, é muito mais simples de vender, né?
outro lado, na relação com o PIX e com tarifas e com eventuais noções de interferência no próprio processo eleitoral, é mais fácil de falar de soberania e de colocar no colo dos irmãos Bolsonaro a pecha de traidores da pátria. O que eu acho é que o Lula foi absolutamente... eu não quero usar o termo infeliz, ele foi errado, agressivo, inaceitável ele implicar que, por conta dessa atuação, Flávio possa merecer ou ter sequer, por analogia, ter o mesmo destino que um enforcado da Inconfidência Mineira. Então, isso além de ser inaceitável num debate civilizado, que é o que se espera de um estadista, de um presidente, de um pré-candidato à presidência da República, municia o outro campo de um discurso de que, olha, tá vendo? Eles são violentos, eles são agressivos. Então, tem uma parte que é um prejuízo puramente político-eleitoral, que a gente pode debater aqui moralmente, né, a essência do debate e tal. Esse é um debate que vale a pena ser tido, mas, além disso, tem um prejuízo na estratégia eleitoral que é muito visível. Do outro lado, Flávio Bolsonaro e o seu campo político já vinham construindo há muitos anos, não de agora, já desde 2022, na verdade desde antes de 2022, a ideia de que Lula é associado ou conivente ou até parte do crime organizado brasileiro. Ele o campo bolsonarista tenta vender a ideia de que Lula é macumunado com o PCC e CV. Isso lá, desde a ideia de que os presídios celebram quando Lula é solto da prisão, depois quando ele ganha em 2022, mesmo na campanha, quando ele veste o chapéu do CPX e assim por diante, o campo bolsonarista tenta associar isso a Lula. Na véspera da decisão dos Estados Unidos sobre PCC e CV como organizações terroristas, o grande buzz nas redes bolsonaristas, de redes sociais, das bolhas bolsonaristas, era um vídeo de um MC, que eu não vou me lembrar o nome, infelizmente, porque o Brasil nos impede de ter memória de curto prazo. A gente tem a memória histórica, mas o que aconteceu 3 dias atrás foi incapaz de lembrar. E Flávia, no Brasil acontece muita coisa em pouco tempo, então é impossível a gente lembrar de tudo que aconteceu, né? É isso, mas na verdade, horas antes de sair o anúncio de que o Departamento de Estado americano estava classificando PCC e CV como terroristas, o grande buzz na bolha bolsonarista era um vídeo de um MC dizendo, sem absolutamente nenhuma prova, tá, gente? Eu tô falando o que estava fervendo nas bolhas, dizendo que a Deolane tinha combinado um atentado contra Flávio Bolsonaro dentro do Senado. E, a partir deste vídeo, a Polícia Legislativa de Brasília, do Congresso, estava abrindo eu não sei se é uma sindicância, se é uma investigação administrativa, o que era, porque não era um inquérito. A Polícia do Senado pediu para que fosse investigado. Isso, exatamente. Obrigada. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que a noção de que Lula é não só conivente, mas é parte do crime organizado brasileiro, é algo que o campo bolsonarista tenta emplacar já há muito tempo, consegue com algum sucesso naquele pedaço do eleitorado muito radicalizado, e no resto do eleitorado, isso pode não ser internalizado 100%, mas paira sobre a imagem, o humor a respeito do Lula. E isso é muito ruim. E quando o Lula fala sobre enforcar traidores da pátria, ele entrega de bandeja um discurso que estava muito fácil dele capitalizar para o Flávio Bolsonaro usar de má fé, porque assim, eu não estou falando que o Flávio está certo em fazer isso, mas politicamente o Lula entregou
nas mãos do Flávio a oportunidade de falar, ó, tá vendo? O Lula está incitando o crime contra mim. Espera. Calma, só mais um minuto. Já foi ver o novo lançamento do streaming do meio? A gente passou um tempo investigando por que a política brasileira é assim. Por que os partidos não funcionam. Por que a gente vive nessa sensação que nada se resolve. Daí surgiu mais um episódio do Ponto de Partida da série Nós Brasileiros. Intitulado Os Partidos, esse episódio começa na Primeira República e vai até hoje contando a história dos partidos políticos. Sabe, é para entender a nossa política de trás para frente e chegar em 2026 sabendo o que tá em jogo de verdade na hora de apertar confirma nas urnas. Tá no streaming do meio, junto a muitos outros títulos originais exclusivos para os assinantes premium. Assina, é para assistir.